Graça e paz, meus amados. Aqui eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumadas no YouTube, trazendo uma série de vídeos para vocês. Aqui é meu estúdio, a minha igreja. Eu tenho uma igreja. Só que a minha igreja não tem parede. Não tem fronteira. Não tem teto. O teto é a nuvem. Ela alcança o mundo inteiro aqui no YouTube. Amém, meu amado? Mas, irmão José, por que vocês pregam o evangelho no YouTube e não vai para uma igreja? Se a gente vamos pregar a realidade, a verdade numa igreja, prega uma vez só. Os caras puxam o palitozinho da gente, ou a camiseta da gente, e lá eles não dão mais nunca a oportunidade, porque não interessa para ele você ser solto, livre. Livre. Porque o que interessa para a igreja é ver você amedrontado, debaixo de lei, debaixo do diabo, com medo do fogo do inferno e com medo da mão de Deus soltar a mão. Ele não prega a realidade da graça, que Deus é amor. Ele diz que Deus é amor, mas prega o ódio, a raiva. Eles não veem o Cristo ressuscitado. Ele vê Cristo antes da cruz, onde diz que somos condenados. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas da graça, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então há uma diferença dos dois evangelhos, o evangelho de lei e o evangelho de graça. Se você for os evangelhos dos apóstolos, pregado debaixo da lei, mas os apóstolos estavam debaixo da lei, vocês podem estar pensando assim, os 12 apóstolos estavam debaixo da lei, não o do número 13, mas os 12 apóstolos. Lembra que Jesus, quando veio, ele veio sobre a lei, ele chamou os apóstolos sobre a lei, e ali viveu sobre a lei com eles, andando e ensinando, os apóstolos pregando o reino de Deus, que ele deu uma ordenança para não ir pelo caminho de samaritano e nem pregasse para gentil, mas ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí você pega o evangelho das ovelhas perdidas da casa de Israel e traz para gentil. E pega o evangelho do gentil e faz uma mistureba. A igreja não sabe se está livre ou se está condenada. Se está sem pecado ou se está debaixo do pecado. Se está sem juízo ou se ainda vai sofrer o juízo. A igreja não sabe se Jesus já veio ou se ainda vai vir. Então fica nessa dúvida danada e vocês nem sabem da realidade. Então assista os canais das igrejas em graça no YouTube, que vocês vão ver a realidade. Tá tudo aqui, ó. A realidade dos evangelhos, para vocês ver a verdade, o evangelho da verdade, e tirar a conclusão de vocês. Por isso a gente coloca aqui, ó, em um monitor, versículo por versículo da Bíblia, para vocês fazer comparação com a Bíblia de vocês. Pega a marca, vai estar gravado, pega a Bíblia de vocês e lê. Não foi nós que escrevemos isso aqui, foi Deus que escreveu. No contrário, né? Foi o homem que escreveu a mando de Deus. E se a gente não obedecer o que está escrito, você não conhece a Deus e nem obedece a Deus. Amém, meu amado? Então, ó, preste bem atenção. A lei, o velho mandamento, o velho testamento, a velho pacto, a velha aliança, a exegese ou a homilética, a teologia, a escatologia, divide em várias partes. Mas nós, pregadores da graça, dividimos em duas partes, que é a realidade, que é o pecado, a queda do homem, não é? Quando Adão pecou, caiu, tá? Esse pecado foi até Moisés,
e a lei, que foi dada por Moisés, que chegou até Cristo. Então, duas partes. Pecado e lei. A lei caminhava junto com o pecado. Pode ver que as duas partes, ele fala de pecado e fala da lei. A graça veio ali também, quando termina Malaquias, o termo da lei, que você abre a Bíblia, está lá, Novo Testamento. E esse Novo Testamento, com a vinda, o nascimento de Cristo e a chamada dos apóstolos, ela se divide também em duas partes, igual o Velho Testamento, que é Jesus, antes da morte dele, debaixo da lei, ele veio para cumprir a lei, igual está lá em Mateus 5,17, não pense que eu vim destruir a lei, mas cumprir, porque nós não tínhamos condição de cumprir a lei, ele cumpriu a lei tintim por tintim, para poder tirar nós de debaixo dessa lei. E aí, quando ele morre e ressuscita, aí começa a graça. Quem é que traz a graça? Quem foi que ele chamou depois da ressurreição dele, o Cristo ressuscitado? Quem foi que ele levou até o céu? E passou lá um outro evangelho, Paulo. Aí sim, vem o Novo Testamento, que é a graça. O Novo Testamento começa em Mateus, mas a graça começa em Romanos, até Hebreus. Então, aprenda isso. A lei é dividida, o Velho Testamento é dividido em duas partes, pecado e lei. O Novo Testamento também é dividido em duas partes. Livros históricos, a biografia de Cristo, os discípulos que ainda estavam debaixo da lei, pregando a vinda do reino de Deus, que Cristo era o Messias, e sobre o que ia acontecer, que Jesus ensinava. Não era eles. Eles não eram profeta. Era Jesus que ensinava. E depois de Jesus ressuscitado, aí no ano 70 da queda da igreja, começou a valer as cartas de Paulo, que é de revelação. Aí não tem mais Jesus aqui, tá, na terra, para poder ensinar Paulo. Ele ensinou tudo lá no terceiro céu. Ainda fala assim, no livro de 1 Coríntios 2,9, né? As coisas que os olhos não viu. Paulo, como desce de lá, ele desce uma bomba. As coisas que os olhos não viu, não foi ao ouvido, e nem subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem guardado para aquele que ele ama. O evangelho da predestinação, o amor que nós já somos escolhidos antes da fundação do mundo. Aí vem essas delícias que a igreja não prega e nem acredita. Amém, meu amado? Mas para isso Deus está levantando hoje uma geração diferente, capacitada pelo próprio Deus, para trazer a verdade. Nós somos predejados, somos castigados, tá? Porque se Jesus estivesse aqui na terra hoje, em carne, pregando o evangelho, ele morria de novo, como mataram por causa da graça dele, que ele pregava a graça e o pessoal não aceitava. Vê que ele só aparecia para dar uma porrada nos religiosos, como nós dá hoje. Somos também apredejados. E se nós aparecermos pela rua, nós corremos risco também de ser mortos. Amém, meu amado? Mas para isso nós estamos aqui, forçando a barra, correndo risco, mas amando de Deus, trazendo a realidade e a verdade para vocês. Amém? Vamos lá. Nós estamos pregando o risco que corre as igrejas que vive pregando a lei. Quando a gente fala das igrejas, a gente fala do ser humano. Igreja é vida. Igreja é gente, não é o templo de pedra, tá? Igreja é vida. Deus não é cabeça do templo de pedra. Deus é o cabeça e nós somos o corpo do templo. Por isso que nós estamos aqui, trazendo para você essa realidade do Evangelho. Amém, amado? Então vamos lá. Essas ordenanças já acabou. Era a lei de Moisés. Não existe mais, tá? Vamos assistindo. Quando a gente está pregando uma série,
Eu estou pregando aqui mais ou menos umas 5 a 6 horas de vídeo. É um vídeo só. Só que esse vídeo eu vou fazendo várias partes. Parte 1, parte 2, parte 3, para não ficar muito cansativo. Porque 1 hora já é cansativo. Né? Eu estou fazendo de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, tá? Quando você assistir o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, que chegar lá essas 5, 6 horas, aí você vai entender o significado daquilo que nós estamos te falando dentro da Bíblia. Você vai ver o número de versículos que nós estamos citando para poder trazer uma explicação e um ensinamento para você. Amém? Que Deus abençoe, meu amado. E quero pedir para você, meu amado, a gente que estamos aqui hoje fazendo vídeo no YouTube, trazendo essa mensagem, justamente quando você tem uma televisão de Smart TV, que vocês pegam um pregador da graça de frente e reúne a família de vocês, abre a Bíblia e vai explicando, aí é o culto, meu amado. É o culto, tá? Nós estamos pregando, você vai ver nós pregando na TV, aí vocês não vão ter fé. Eu não tinha. Porque, por exemplo, eu vi cada uma mensagem e dizia, mas está na TV. Mas, amado, Cristo não está na TV, Cristo está em você. Tá? Quando o Espírito Santo está em você, o templo é em você. Se você reúne a sua família dentro da tua sala, ali está a igreja é você. Que você bota um pregador para ir explicando e vocês vão acompanhando, aí está o verdadeiro culto. Os cultos antigamente eram dentro das casas, não era dentro dos grandes templos para dar lucro, para gerar lucro, não. Como os cultos é dentro da casa, não gera lucro. Quando a gente prega no YouTube, a gente faz nossas mensagens, vídeo e manda para vocês, é porque a gente não está aqui para poder alugar um templo, alugar banda, fazer aquela coisa, para poder gerar gasto, para poder explorar vocês. Não, nós queremos vocês livres, aprendendo sem custo, sem gasto. Foi isso que Jesus fazia. Jesus não cobrava. E Jesus sempre pregava dentro das casas. Tá? Falava dentro das casas. Para a pessoa, ou nos lagos, nas montanhas. E as multidões eram sem custo. Não é hoje que você tem que dar oferta, tem que pagar dízimo, tem que dar material para construir igreja, e vocês morrem pobres de maré, e no fundo um pastor rico, que não sabe aonde botar dinheiro, rádio, televisão, não sei quanta televisão, mansão com torneira de ouro, carro de tudo que é jeito, e os membros andando de pé. Não é isso que Jesus quer, meu amado. Jesus quer da gente mais ou menos a adoração dele e a alma que já é salva por Cristo. Acabou. Isso que Jesus quer. Não é você deslocando da tua casa para ir para dentro de um templo, longe, tá? Correndo risco, passando chuva, frio. Tá? Que Jesus quer. Jesus quer vocês. Vocês adoram ele. Não lembra lá em Mateus 18 que ele fala? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, meu nome ali, eu estou no meio. Quem é que vocês creem e não acreditam? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio. Isso é realidade, é dentro da casa, meu amado. Aprenda isso. Tá? Então vamos lá. Vamos ver se vocês vão abrir a mente. Nós estamos aqui para desbloquear, ajudar a desbloquear a memória, as mentes de vocês. E vocês pedir a Deus a revelação da palavra. E aí vocês vão aprender, meu amado. Que Deus abençoe. Então a gente pede para que vocês dê like, assine o gostei, aperte o sininho, o gostei, para que o nosso palavra ela alcance os confins da terra. É isso que a gente quer, para explicar a realidade do Evangelho, da graça de Deus, que é sem custo, de graça dar e de graça receber. Não é de graça pagar, não. Tá ok? Vamos lá. Hoje nós não estamos mais debaixo de lei. Debaixo da lei que tinha que dar dízimo para judeus. Nós não somos judeus, tá? Espiritualmente, até os judeus salvos é aqueles que estão debaixo da graça. A paz já foi feita na cruz, tá? Vamos lá. Romanos 10, 4.
Porque o fim da lei é Cristo. Mas não é para todos, é para todos que está dizendo aí. Sabe por quê que existe muita gente que anda ainda debaixo de ordenança, debaixo de cerimoniais, debaixo de lei, não tem revelação? Por causa disso aqui, ó. Hoje, a salvação é pela fé. E essa fé não é nossa. Essa fé foi dada por Deus. A nossa fé não vale nada. Então, por que as pessoas estão debaixo de uma religiosidade? Porque, ó, não crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Se você está debaixo de ordenança, então você está na lei. Você não está, não é o fim da lei para você, porque você não crê. Porque quando você crê, né, todo o que crê, né, então é o fim da lei. Você não aceita a ordenança, não aceita a lei em cima de você. Mas se você está dentro de uma religiosidade, de uma religião, mandado por um tutor, pelo homem, você não crê em Cristo, você mente, você se engana. Você acha que está em Cristo, mas não está. Quando a Bíblia diz lá em Romanos, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas da velha já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é porque você aceitou Jesus. Você está em Cristo porque você não está na lei. Se você não está na lei, você crê em Cristo, que Ele é o fim da lei. Agora, se você está na lei, você não está em Cristo, você não é nova criatura. Você continua velho criatura e em Moisés. E se você está em Moisés, pela lei, nenhuma carne é justificada. As igrejas sabem disso, mas engana vocês, meu amado. Tá? Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Se você está debaixo de ordenança, de cerimoniais, você não crê em Cristo. Então a fé não foi implantada em você. Tá? Igual está lá em Efésios 2,8. Tá? Pela graça são salvos, pelo meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Se você está debaixo da lei, essa graça não foi implantada. Você está sem o dom de Deus. E se você não está com o dom de Deus, então desista. Você não é de Deus. Vamos lá. 2 Coríntios 3, 13 a 16. Ó. 2 Coríntios 3, 13 a 16. Não somos como Moisés. Olha lá, meu amado. Viu o que eu estou falando para você? Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem e o resplendor que se desvanecia. Porque quando Moisés trouxe a lei desvanecer, já estava acabando a lei. A lei era uma sombra para as coisas que Cristo, uma sombra para as coisas que ia acontecer. Então, com Moisés, já estava desvanecendo, a lei já estava terminando. Então, ele não queria que o pessoal não visse na cara dele a desvanecendo a lei, porque ele dizia, você está mentindo, Moisés. Então, ele colocava um véu no rosto. Um véu no rosto, tá? Já estava desvanecia. Na verdade, a mente deles se fecharam. Quando você está na lei, a mente se fecharam. Pois, até hoje, o mesmo véu permanece quando é lido a Antiga Aliança, o Velho Testamento, que vocês comem todo dia, todo culto. É porque a mente dos pastores está fechada. A mente está fechada. Que a libertação, a salvação hoje, meu amado, na graça, não é salvação da alma.
Presta bem atenção aqui. Não é salvação da alma, é salvação da mente. Se você é um predestinado, é um escolhido antes da fundação do mundo, você é salvo. A Bíblia, quando fala de salvação, ele fala em dois sentidos de salvação. Na graça. Na lei não, na lei precisava. Na graça. Porque tudo já foi concluído. Quando Jesus diz, Pai, já está consumado, já está consumado. Ali, nos 40 anos, do ano 30, do ministério de Jesus, até o ano 70, a queda do tempo, aconteceu tudo naquela geração. Não tem mais nada para se cumprir hoje. Tá? Para se cumprir hoje. Já foi tudo concluído. Amém, meu amado? Então, não tem mais nada que você fazer hoje. Ajudar Cristo? Você tem condições de ajudar Cristo? Então, quando você quer ajudar a Deus, você está dizendo que ele falhou. E ele não vai se alegrar com isso. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, a mente, tá vendo? Salvação da mente. Eu falei duas salvações, não foi isso? Foi, deixa eu explicar para você. Salvação da mente e salvação da grande tribulação, ao qual ele abreviou o dia para os escolhidos dele não ser atingido. Né? Tudo isso já aconteceu. Então, qual é a salvação da mente? Não é porque o meu corpo ele vai estar amaldiçoado e precisa salvar somente não, meu irmão. Você já é escolhido, você já é salvo. A salvação da mente que está pregnada com a lei de Moisés. Hoje a gente de tanto ser incutida na nossa mente a lei de Moisés, que ela está pregnada da nossa mente. Tá? Então, quando fala da mente está, na verdade, as mentes deles se fecharam, é para abrir a palavra, a revelação, é para abrir essa mente aqui. A salvação é da mente, para que você limpe a lei de Moisés e comece a entrar na revelação da graça. Quando você entra na revelação da graça, você vai ter nojo de ouvir a lei de Moisés. Isso se for para aplicar como doutrina em vocês, igual as igrejas faz. Usa o Velho Testamento ou livros históricos, como Mateus, Marcos, Lucas, tá? Esses livros, Pedro, Tiago, João, esses livros sim, é para a gente já saber, para a gente entender. Tem muita coisa boa, a Bíblia toda boa. O Velho Testamento, para você aprender e ouvir a fé dos grandes heróis, ótimo, mas nada para aplicar na vida nossa hoje, meu amado. Hoje foi Jesus. Jesus tirou tudo isso e ele entrou no lugar disso. Amém, meu amado? Vamos lá. Para limpar as mentes deles. Se fecharam, pois, até hoje. Quando fala até hoje, meu amado, o mesmo véu permanece. Quando é lido o antigo aliança, o mesmo véu. O que é que acontece com o véu? Viu? Lembra que eu falei para vocês que estava desvanecendo, que Moisés colocava um véu no rosto, tá? Por causa da glória que estava desvanecendo. Então, o pessoal não via Moisés. Hoje, quando você está na igreja ouvindo Jesus, quem começa a ler o Velho Testamento, o mesmo véu está por colocar na mente de vocês. O mesmo véu. E esse véu faz o quê? Você volta para o Velho Testamento. E você voltar para o Velho Testamento, a revelação da graça de Deus, ela está dividida, está tapada pelo véu. Você não enxerga, você está cego. Você está cego. Tá? Você está enganado na mentira. Por isso o Evangelho da Graça é o Evangelho da verdade. Porque se você volta para o Antigo Testamento, naquele tempo era verdade, mas hoje, depois que Cristo é o fim da lei, essa lei virou mentira, porque ela foi desvanecida e para nós não vale nada. Tá? Ela foi desvanecida. E hoje, quando é lido essa antiga aliança, não vale nada para nós. Então nós estamos no Novo Testamento. Quando você lê o Velho Testamento
e as antigas alianças, ou os livros históricos, é para a nossa sabedoria e para o nosso conhecimento, não que ele serve para nada, para fazer mudança de nós, que ninguém muda nós, meu amado. Quem é de Deus é de Deus. Quem é bode, nasce bode. Quem é ovelha, já nasce ovelha. Quem é salvo, filho de Deus, filho da salvação, nasce ovelha. Filho da perdição, já nasce bode. Lembra que lá em Mateus 25, ele pega os bodes e bota à esquerda e as ovelhas à direita, e pega para as ovelhas e diz, bem-vindo, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E olha para os bodes que está à esquerda e diz, apartai-vos de mim, malditos. Isso é o joio, não é trigo. O trigo já nasce trigo, o joio já nasce joio, tá? Uma semente boa não muda. E a semente ruim não muda para melhor, meu amado. Está lá escrito, em Mateus 15. Aprende o que é a palavra. Agora vocês ficam indo para um templo atrás de melhorar a vida de vocês, trabalhando, achando que a obra, pela obra de vocês, Deus pode ver que vocês é justo e fazer um milagre dentro da tua casa, você não vai ver, por isso que você é decepcionado. Você vai para a igreja, a casa de vocês está debaixo de maldição, debaixo de problema, porque não é assim. Vocês estão debaixo de mentira. Venha para o evangelho da verdade, que é a graça. E a graça começa em Romano. A graça é Paulo. A graça vem depois de Cristo ressuscitado. Não é Cristo debaixo da lei, junto com os apóstolos, para tirar as ovelhas perdidas que estão na casa de Israel. Lembra que ele falou, Mateus 15, 24? Lê lá. Quando aquela cananeia vinha gritando atrás dele, dizia, oh, tenha misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele não dava ouvido, meu amado. E vocês não entendiam. Vocês não davam ouvido. Ela era uma cananeia. Ela não era uma judaica. Ela não era judeus. E ele veio para as ovelhas perdidas, quer dizer, não veio para gentil. Quem veio para o gentil foi Paulo, amando dele fazer essa obra. Jesus estava também pregando para os judeus, para o pessoal daquela religião. E os discípulos veio o clamor daquela mulher e disse, Senhor, não se incomode daquela mulher vir gritando desse jeito. Aí ele diz o que para o discípulo? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora a gente pega o evangelho dos discípulos, nós que somos gentios, e as igrejas socam na gente como que a gente fosse ovelha perdida da casa de Israel. Nós não somos ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós somos gentios salvos pelo sangue de Jesus. Isso já foi consumado, meu amado. Para com isso. Isso já foi consumado. Vamos lá. A antiga aliança não foi retirado. Por quê? É somente em Cristo que ele é removido. Se você está em Moisés, você está debaixo da antiga aliança, está debaixo da lei. E quem está debaixo da lei está fora de Cristo, tá? Está fora de Cristo. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu sobre os seus corações. O véu está sobre os seus corações. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Isso aqui foi... Jesus veio para remover este véu, para tirar este povo das trevas. As trevas não é o capeta. As trevas é a lei de Moisés. Mas, meu amado, isso aqui, há 2000 anos atrás, que Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, quando é lido Moisés, o véu volta ao rosto, aos corações de vocês. Mas vamos trazer assim, até hoje.
Porque quando você entra na igreja, o mesmo Antigo Testamento está sendo lido e trazido para a vida de vocês. O véu torna a separar você de Cristo. O véu torna a separar você de Cristo. Então vocês não estão livres, vocês continuam cativos, precisando da lei, precisando de ordenança, e vocês têm que estar debaixo de 613 mandamentos, cumprir, não tropeçar em nenhum ponto, senão vocês perdem a salvação, que foi impossível ao homem. Por isso Jesus veio socorrer nós de debaixo disso. Mas o homem não quer estar debaixo de sufoco. Meu Deus do céu. Vamos lá. Isso está até hoje. Vamos lá. Hebreus 7, 18 a 19. Hebreus 7, 18 a 19. A ordenança anterior, tá vendo? É revogada. A ordenança anterior é revogada. O Velho Testamento é revogado. Mas, meu irmão, você entra no YouTube. Cuidado, tá? Vocês que estão novos na graça, que estão assistindo a gente, para vocês assistir, que o que vocês vão ver de babaquice, de pessoas dizendo que isso aqui é mentira, que Deus não removeu o Velho Testamento, ele tirou só um pouquinho, porque lá de 1 João está escrito que dou um novo mandamento, mas ele não diz qual é o mandamento, né? É amar um aos outros. O novo mandamento de Cristo é amor. É amar um aos outros. Lá em Romanos 13 diz, né, que nós não devemos nada a alguém a não ser o amor. A não ser o amor, com quem amais um aos outros, como ele amou. Porque quando você ama, cumpriu todas as leis. E lá em Gálatas 6:2, diz que a lei de Cristo, quando você carrega o fardo um do outro, assim se cumpre a lei de Cristo. Carregar o fardo é ajudar, é amar, é ter amor. Não é matar, não é impor ordenança. Mas ele pega esses versículos e distorce tudo, meu amado. Distorce tudo. Cuidado como você está no YouTube, do jeito que tem nós da graça, explicando a graça e tirando vocês de debaixo de uma escravidão. Tem milhões de pessoas que não é interessado por isso. Pode ver, tem pessoas que têm tempo, que têm igreja, que vivem nas costas de vocês, que não aceita. Aí fica pegando o versículo da lei. Eles conseguem aprovar dentro da Bíblia. Porque a Bíblia tem aquela área que é, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, o Velho Testamento, tá? Que quando você lê ele, é porque a sua mente está se fechada, eu acabei de provar para vocês, está fechada, tá? E traz para aqui. Se ele traz para aqui, ele te aprova a verdade. Mas você não está debaixo da lei de Moisés, do velho pacto. Você está debaixo de um novo pacto. E esse novo pacto teve validade depois da ressurreição de Cristo. Cuidado, meu amado. Cuidado com isso. Tá? Então vamos lá. A ordenança anterior é revogada porquanto era fraca e inútil. Versículo 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Agora, como que se coloca você debaixo da lei? Não tinha aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nós aproximamos de Deus. Ó, cuidado com isso aqui, ó, é esperança. Eles pegam esse versículo aqui, ó, e matam. Ele não lê o resto, tá? Que era inútil, que foi revogada. Não, ele não lê. Ele lê aqui é esperança, tá? Isso é matar o versículo, tá? A esperança, ele fala assim. Ah, sim, a esperança que é algo que ainda vai acontecer. Meu amado, isso aqui foi 2000 anos atrás.
Jesus já voltou, o templo já foi derrubado. Hoje no lugar do templo só tem o muro das lamentações. Todo mundo sabe disso. Então, o que era esperança aqui, ó, no ano 64, 65, 66 e meio, no ano 70 é realidade. Era esperança que não tinha acontecido. Tudo isso já aconteceu. Quando você lê na Bíblia que fala de esperança, lembra que a Bíblia não foi escrita hoje. Ouviu, meu amado? Lembre que a Bíblia não foi escrita hoje. Foi escrita há 2000 anos atrás. E foi para aquela geração. Tá? Então, hoje, nós 2000 anos depois, sim, temos que ler. Mas não estamos mais em esperança. Que hoje é realidade. Que tudo já aconteceu. Amém? Para vocês aprenderem. Tá? Ó, a ordenança anterior é removida. É revogada. Revogada o quê? É tirada, porquanto era fraca e inútil. E se vocês, e nunca aperfeiçoou coisa alguma. Coisa alguma. Então fica vocês debaixo da lei, você está morto. Tá? Vocês estão fora de Cristo e dizendo que está cheio de salvação. Fora de Cristo dizendo que está cheio de salvação. E não é por aí, meu amado. Amém, meu amado? Aqui eu termino mais um vídeo, terceiro vídeo, para me mostrar para vocês. Eu peço a vocês, meu amado, assine o gostei. Puxa o sininho, assine o meu vídeo. A gente da graça, a gente não estamos aqui pegando dinheiro, nós estamos fazendo um vídeo, a gente gasta alguma coisa do bolso da gente, tá? E não quero que ninguém me retribua, que a retribuição maior vem de Deus. O que a gente quer de retribuição de vocês, que escuta a palavra da gente, é só que vocês assinem, para poder o YouTube, se alguém pagar um pouco, é o YouTube, tá? E não é nem para todo mundo que ele paga, mas nós não dependemos de ajuda de vocês para poder tirar o pão da boca do filho de vocês, o dinheiro do aluguel da casa de vocês, aqueles que não tem casa que paga aluguel, aqueles que estão com o bujão seco, que tem um filho chorando para poder comprar o leite, pega o leite, o dinheiro do leite, dá na igreja, e o pastor não perdoa, mesmo se ele souber, porque eles mentem para você que Deus vai te recompensar, e você fica com fome até o outro pagamento de vocês, ou o Bolsa Família, tá? Que eles pegam dízimo até do Bolsa Família, meu amado. Esses homens não têm coração. São lobo, o lobo que Jesus disse, disfarçado de ovelha no meio da gente. Amém, meu amado? Então assine para que Deus me abençoe. A bênção que eu falo que eu quero de Deus, já tenho. Então eu agradeço todo dia, que é a salvação. Que é a salvação. E a outra bênção que eu quero para ajudar os irmãos que estão debaixo da escravidão, que está debaixo da religião, debaixo de ordenança, é que essas palavras alcancem ele até os confins da terra, para que ele venha abrir a mente deles e volte para o verdadeiro evangelho, a verdadeira graça, que é Cristo, que é os livros de Paulo. Amém? Que Deus abençoe.